Boa noite, pessoal. Eu estou aqui gravando de improviso aí, né, à noite aí, sem iluminação apropriada. Pus aí a iluminação do outro celular para poder falar com vocês. Esse mês ainda não gravei nenhuma e eu estou realmente tendo várias decisões aí a tomar, várias atitudes, novas atitudes que eu estou tomando em relação à minha vida, mudança de trabalho, uma série de fatores que estão me tomando muito tempo, e justamente para que eu possa ter tempo, para que eu possa me administrar e fazer aquilo que eu tenho que fazer. Bom, em resumo, eu quero falar a respeito dessa minha busca, né, em expressar uma modificação de visão em relação à igreja, do que está aí como sistema operante há muitos anos. Sei que isso foi legítimo, Deus esteve presente, eu já falei sobre isso aqui, mas ela veio se desgastando a tal ponto que o ser humano foi tomando o lugar de Deus. Então tem alguns ministérios aí que as pessoas dizem que que ali é a casa de Deus, você está na casa do Pai, quando te recebem calorosamente e tal, e passado alguns dias eles estão dizendo que você não é bem-vindo ali, porque aquilo, eu digo isso em função de uma vida que você leva de entendimento das coisas de Deus, você tem uma vida de relacionamento com Deus. Estou falando para essas pessoas que justamente por esse relacionamento discordam de algumas coisas que vêm no sistema e são convidados a se retirar. Esse é o problema que eu tenho enfrentado. Não estou falando aqui que o sistema é totalmente errado, existem pessoas boas lá, só que em geral, quando o líder não é de oração, ele é limitado na leitura da Bíblia, às vezes estudado, às vezes até demais, aí se firma no canudo, se firma no diploma, na formação que ele teve, para pós-graduação, eu sou professor de pastores, ou eu sou isso, e o eu, né? O eu começa a entrar muito e da palavra Deus fica só as duas do meio, né? O D e o S somem e fica o eu. E eles, não, eu sou homem de Deus, eu sou eu. E quando isso acontece, a nossa visão é distorcida da de Deus. Quando você, por mais que você tenha sido genuinamente um homem de comunhão com Deus, um homem que tinha direção do Senhor, à medida que você vai ficando carnal, a gente pode observar isso, quem conhece, eu estou falando para quem conhece a palavra de Deus, é só olhar para a situação de Saul, né? Todo recatado, tímido, e foi só assumir, colocado por Deus e tudo mais, foi só assumir o poder, dali a pouco ele começou a distorcer as coisas e começou a subir para a cabeça, e aí pronto, né? Subiu do coração para a cabeça, já não obedece a Deus, né? Que a mente humana não bate com a mente de Deus. Então eu estou aqui para fazer um resumo de tudo que eu falei aqui desde o primeiro vídeo, né? O primeiro vídeo tratando justamente de como foi que a razão que eu cheguei a essa decisão de tomar essa atitude, de começar um trabalho de purificação da igreja, né? Mas da igreja como organismo, não como organização. É natural que nós temos que ter organização. E para a organização, então, demanda também custos, demanda tudo aquilo que eu já falei aqui, e a forma como eu vejo as coisas. Eu tenho ouvido aí muitas opiniões em relação a dízimo, em relação à santidade. Tem muita gente hoje que até é temente a Deus, mas acaba, temente a Deus, também já seguiu dentro de um ministério, né, do sistema aí predominante, mas ele acabou se desvirtuando, se desviando disso, por conta da falta de santidade dos seus líderes. E às vezes ele, buscando mais a Deus do que os outros, também por falta de um mestre em sua vida, acabou se firmando naquilo que entendeu, da forma como entendeu, e foi perdendo o rumo. E hoje é uma pessoa que está aí, às vezes, com centenas e centenas de milhares, às vezes, de pessoas seguindo ele no YouTube, por exemplo, e tem as suas ideias muito fortes a respeito de como ele sabe as coisas de Deus. Encontro aí pessoas realmente tementes e humildes nesse contexto, mas tem umas que são bastante soberbas, e por eles terem perdido a confiança nas lideranças eclesiásticas, né,
nos meios chamados evangélicos, nas chamadas igrejas. Por que digo chamadas? Eu vejo as denominações como, não como igrejas, elas são a igreja do Senhor, né? Como se fosse um grande povo dividido em nações. São nações diferentes de um mesmo povo. A igreja é o povo. É esse povo que Jesus vai buscar no arrebatamento. Mas as ideias divergentes criaram conflitos e divisão. E nessa divisão, muitos perderam o rumo. A maioria perdeu. Porque nas divisões, para começar, a divisão já acontece por opiniões humanas. Deus não divide ninguém. A palavra de Deus, ela é de união, ela une, ela unifica. Que unificar é diferente de unir, né? Às vezes as pessoas se unem, na verdade as divergentes são unidas em suas divergências. Então quem diverge desse se une àquele, e vice-versa. Mas unificar é ser um só povo, um só batismo, um só Deus, uma só fé, como diz a palavra de Deus, ok? Então esta é a minha busca, de que por mais que haja todas essas divergências, eu não sou ninguém para digo assim, quem é você para explicar? Eu, pessoalmente, o Valdemar mesmo, não passa de um servo de Deus, um servo, não diria nem, um homem de Deus, um servo do Senhor, e que, entendendo que nós temos dos 5 ministérios, os que são chamados para profeta, são os que mais, menos são em si mesmo, né? Os outros poderia dizer que tem alguma virtude, o mestre tem que ter uma inteligência para entender, para depois poder ir ainda inteligência para entendendo, saber passar para os outros. O pastor tem que ter um conhecimento de relacionamento com pessoas, né, relacionamento pessoal, ver direitinho, através de uma conversa, das perguntas que ele faz, captar o que a pessoa está passando, uma coisa já mais no psicológico, ele tem que ter esse desenvolvimento, né? E o evangelista tem que ter a dinâmica do falado, comunicar bem, né? Já não é tão requerido do evangelista santidade, por exemplo, porque, como diz o pessoal que ensina sobre isso, e de fato isso é muito notório no caráter evangelístico, que é ele que joga a rede, ele pega o peixe do jeito que o peixe está. Deus te ama do jeito que você está. Já os outros ministérios já vão começando a apertar esse peixe, já vão começando a tratar esse peixe colhido na rede, e isso às vezes tem alguns peixes que pulam de volta na água e não querem saber de continuar. Então, o que tem mesmo, então o evangelista também tem que ter formas de atração, né? Que na verdade, aquele que convence as pessoas a virem para o evangelho. Então eles têm que ter um conhecimento também dessa área, também de ensino, também de convencimento, também de comunicação pessoal, né, com as pessoas, né, um relacionamento pessoal com as pessoas, melhor dizendo, né, é a primeira atração, né, e, enfim, e o apóstolo então nem se fala, o apóstolo ele tem que ser, como disse Paulo, né, o sábio construtor, né, sábio construtor, né, então não é só a inteligência também, já tem que ter a sabedoria, para poder usar a sabedoria, a inteligência de forma que a sabedoria seja superior até à inteligência, porque é pela sabedoria, a sabedoria que vai controlar a inteligência. Mas o profeta, ele não depende disso nada. O profeta, ele é um porta-voz, ele é um levador de recado, né? Ele ouve do povo, passa para Deus, e ouve de Deus, passa para o povo, ou para o rei, ou para quem quer que seja. Então, o profeta, ele depende de ter comunhão com Deus, nada mais. Não precisa ele desenvolver, é claro que é necessário, e tem muitos profetas inteligentes, né, e tem que ter inteligência, dá para usar a inteligência, mas ele não depende disso. Eu quero dizer isso, que ele simplesmente ouvir a Deus, e às vezes a inteligência, inclusive, atrapalha o profeta, porque a inteligência dele, os seus desejos pessoais, até a sua própria sabedoria, acaba levando ele a querer liderar um povo quando ele não é talhado para isso às vezes, justamente pelo trato profético que ele tem com as pessoas. Ele é um líder que vai apacentar no lugar de pastor, ele não tem muito tato, né? Porque o profeta é mais linha dura, ele é mais, o Senhor cobra dele de tal maneira que ele aprende, ele pega esta característica de Deus, que é a de cobrar.
que é de exortar, de estar falando duro, quase sempre sério, trazendo as coisas para a santidade. Então, essa é a nossa função, né? Então eu não me vejo, eu nunca vi isso como especial. Na verdade eu demorei, eu vou repetir aqui o que eu já falei em outros vídeos, eu demorei a entender que eu tinha esse chamado profético, porque eu acho que isso é muito acima, e continuo achando, logicamente, muito acima do que eu sou capaz. Mas o Senhor foi tirando isso, Ele foi dizendo para mim, que mostrando até na palavra dele, que Ele usa o que não é. Aí eu falei, opa, então eu me qualifico. Se é não ser a qualificação para isso, eu não sou mesmo. Não sou nada, não tenho para mim nenhuma pretensão, não tenho ambição de, eu vou liderar isso. E como eu falei, já tenho mais de 10 anos um ministério aí cadastrado, um CNPJ, e não usei, não procurei usar, porque não quis montar uma igreja. Eu preparei essa documentação, esperando justamente um ídolo de Deus, e dizendo para Deus, estou pronto então, Deus, já que o Senhor falou que é para a gente trabalhar no reino, e eu estou tendo problemas para continuar no sistema, então eu vou abrir uma documentação para quando o Senhor me mandar. E até agora eu ainda não assumi nada disso, por conta de não estar buscando isso. Não é isso que eu busco, eu não busco ser chefe de ninguém, ser líder de ninguém. Tão somente eu gosto de estar na presença de Deus e buscar a sua presença e o seu entendimento sobre as coisas, suas ordens, suas ordenanças. Mesmo na leitura da palavra, eu busco sempre algo que venha me expor o entendimento de Deus a respeito de alguma coisa, né? Então eu estou aqui para dar uma atualizada nessa nossa conversa aí com o pessoal que está vendo nossos vídeos. E estou dando um tempo em relação a essa questão também de, se você, por enquanto ninguém depositou nada, né, na conta que eu deixei aí exposta, né, para arrecadar dízimos e ofertas de pessoas que não têm tido, digamos assim, um lugar no qual eles depositem dízimos e ofertas e estão retendo e sabem que estão errados, né, por conta da própria palavra de Deus, para que nós possamos dar início a esse ministério, que ele será inclusive mais dentro de um relacionamento virtual, né, mas será muito intenso na questão de santidade e tal. A gente vai caminhar dentro disso, dentro de uma santidade real, né, com um entendimento do que se deve, do que se tem que fazer, de como estar presente diante do trono do Senhor, ouvir a palavra dele e começar a compartilhar em oração, intercessão pela igreja, e aos poucos nós formarmos uma comunidade que vai realmente tratar das coisas de Deus sob completa direção dele, debaixo da direção dele, seja principalmente as materiais, porque são nas materiais que o povo se perde, os líderes se perdem em geral. E aí, por conta do líder se perder, os que estão liderados por ele também estão se perdendo. E aí vem as frustrações, os desenganos, as desilusões, e as pessoas vão deixando, vão saindo e abandonando o caminho do Senhor, e muitos irreversivelmente, infelizmente. Então a intenção é essa, irmãos, trazer para essa unificação da igreja, né? E a gente vai ter sim, com certeza, aliança com muitos outros ministérios que aí eles estão meio perdidos, ou têm essa consciência, mas não tem com quem se unir profeticamente. Nós vamos dar respaldo profético, né? A ideia é essa, né? Porque toda igreja que não tem, dentre os 5 ministérios, não tem o profético, ela carece, ela fica carente da orientação de Deus, né? Porque Deus fala por meio dos seus profetas, né? E não é aquele profeta que é tomado em língua, numa palavra, não, é no dia a dia, é o chamado de uma identidade profética. Não é a palavra de conhecimento ou de sabedoria tomada no Espírito, uma palavra de emergência ali que o Senhor tem para dizer. Não, é a orientação por meio da palavra, né? É um chamado profético, como está escrito, ministério, entre os 5 ministérios, o de profeta, né? E isso é fácil de identificar, como eu disse, é uma pessoa que não é melhor do que ninguém, tampouco pior. Eu cito como peças de um carro, né? O parafuso que prende a roda não é menos importante do que o parafuso que prende o volante. Só que um está dentro, o outro está fora. Sem a roda não se anda, sem o volante também não. Então, olhando do ponto de vista de uma mecânica de um automóvel, né? Mas todas as outras coisas servem como referência. Eu não vejo profético assim, a palavra de Deus diz que muita gente quer ser, né? Ou seja, tem muita gente que deseja ser profeta. E alguns que acham, porque vocês vão ver, se não tem profeta nesse lugar, acham que é por status. Eu
eu tive muito tempo degladiando com Deus para que eu entendesse e assumisse isso como um chamado de Deus na minha vida específica, né? E tenho tido comunhão hoje, e hoje eu vejo que as pessoas com quem eu tinha melhor afinidade dentro dos ministérios, todas elas têm um chamado profético. Só que não é a grande parte das pessoas. A maioria das pessoas, principalmente as envolvidas em liderança, a gente enfrenta mais problema do que solução. Então, queridos, é só para pôr em dia mesmo, e dentro em breve eu volto com todas aquelas instruções e informações, e daí jogando mais, digamos assim, para o estabelecimento mesmo desse ministério, né? Que terá como sigla, o que eu já falei, capa, né? Porque a capa é o paramento que identifica o profeta, né? Olhando na palavra de Deus, todo profeta era identificado por uma capa. Era diferente, por exemplo, da capa de Bartimeu, que era um cego, né? Eles também usavam uma capa como identidade de cegueira. Mas a capa profética é diferente. A capa da unção, a capa do chamado, a capa do compromisso, a capa da santidade, né? E profetas são executados diretamente por Deus de maneira muito mais dura, justamente porque a própria palavra diz que a quem mais é dado, mais será cobrado. Então a gente anda num estreito com Deus, né? Então a gente não anda nem numa comunhão com Deus por ser, eles são mais sedentos ou são mais santificados. Não. Desculpa aí. É por uma questão de necessidade mesmo, né? Amém? Então eu quero agradecer a vocês aí pela paciência. Esse mês, como eu disse, de março eu não tinha colocado nenhum, só coloquei uma mensagem no início de fevereiro. E porque esse ano eu estou realmente acertando muitas coisas, né? Para que eu possa consertar e ter o tempo devidamente correto para todas as coisas que o Senhor quer que a gente faça. Amém.